Veja, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu nesse episódio todo do Bolsonaro. Veja se não foi bem um pouco isso, não é? Vamos supor que tenha um rei e a igreja pede para que vá um enviado do Papa para falar com este rei. Para que este rei, né, diga por que ele fez tal coisa e fez tal outra coisa, porque o poder religioso, o Papa, está preocupado com aquele rei. Aí vem o enviado do Papa no reinado, o rei fala para o enviado do Papa: entre, o senhor é o enviado do Papa? Sim, sou o enviado do Papa, quero ouvi-lo, porque o senhor, rei, está sendo avaliado por muitos países e o Papa está preocupado com o que o senhor está fazendo. Eu gosto muito do Papa e o senhor vai ouvir tudo que o senhor tem que ouvir deste homem aqui. E apresenta para falar com o enviado do Papa o bobo da corte. Parece um pouco isso, né? Você tem o Gonê, procurador-geral da República, após as perguntas do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, o Gonê faz as perguntas para o Bolsonaro e o Bolsonaro diz: não, respeito muito o senhor, tanto é que vai falar aqui o bobo da corte, eu mesmo. Foi isso, porque em dois momentos, tem vários, mas em dois momentos há um franco desrespeito ao julgamento, ao STF, ou seja, o Bolsonaro reiterou no julgamento todo o desrespeito de 5 anos, aliás, demais, né? Que quando ele antes de ser presidente já vinha desrespeitando o STF. Para não dizer que é um moleque, ele é um bobo da corte. Eu vou mostrar 2 episódios. Primeiro eu comento, depois volto, falo do outro. Olha este aqui agora. O senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Por favor. Senhor procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Né? Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Viram? Ou seja, ele é inquirido sobre uma situação gravíssima, importante, algo que poderia... né? E o que ele responde? É do meu temperamento. Mas como? Como que eu posso falar uma coisa dessas? Eu fico imaginando o meu pai me chamando, né? Assim, meu filho, olha, você passou na feira, pegou 2 maçãs, veio para casa, você não pagou o feirante, você esqueceu? Não, papai,
É do meu temperamento ficar pegando as coisas e não dar bola. É do meu temperamento. Filho, é do meu temperamento lhe dar uns cascudos toda hora que você rouba seu filho de uma... Entendeu? Eu vi no Gonê, sangue nos olhos. O Gonê, ele não olhou mais para o Bolsonaro. Ele procurou olhar só para o Alexandre de Moraes e se dirigir só ao relator, porque ele não aguentou aquilo. Aquilo é de cair o queixo de qualquer um. Como que um cara me diz uma coisa dessa em julgamento? Senhor juiz, olha, eu vivo matando mulheres, é do meu temperamento. Senhor juiz, jurados, todos vocês, não levem em consideração o fato de eu matar 700 mil pessoas e ficar rindo delas, é do meu temperamento. É porque tudo é do temperamento dele também, né? E aí esse temperamento inadequado, ele põe na presidência e depois responde na boa. O pior é o término. Eu estou longe de ser uma pessoa melhor, estou melhorando, mas ainda não sou civilizado. Pera lá! Se você não é civilizado, como é que você conseguiu o registro para ser candidato? Ah, foi uma falha do sistema eleitoral. Sim, portanto, o sistema eleitoral corrigiu esta falha ao lhe deixar inelegível. Você não é civilizado. Você admitiu. Agora nós vamos puni-lo, pôr o senhor na cadeia, porque não sendo civilizado, sendo um tanto animalesco, mal educado, animalesco, como o senhor está dizendo, o senhor vai para a cadeia e lá, né, terá uma placa: não jogar amendoim para o animal. Só pode ser. Eu tô aqui, sabe? Você sabe o que eu tô pensando? Eu ainda não consegui absorver a cara de pau deste bandido chamado Bolsonaro. Bom, agora veja o outro episódio. Agora, dá uma olhada nisso. Entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então, o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e nas horas ruins. E eu confesso que muita coisa que eles falam, eu absorvi. Mas agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós. Tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da Defesa como superior, sempre o tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que, desde a primeira reunião, já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como um desabafo. É só isso, obrigado. Vocês viram, gente? Ele perdeu a eleição, aí ele precisa fazer o quê? Ele pega uma minuta de golpe, uma minuta de estado de sítio, e passa
numa tela. E aí ele diz que não foi, que ele apenas precisava desabafar. Então ele chamou o quê? Colegas de farda. Eu fiquei com medo dessa resposta. Você sabe por quê? Porque dado a fama, né? Dado a fama da moçoila, eu fiquei com medo que em um determinado momento ali ele falasse: olha, eles fizeram academia comigo, eles são da mesma formação que eu, e no banheirão. Eu fiquei com medo. Eu comecei a achar que ele ia falar do banheirão. Eu comecei a achar que em determinado momento ele ia falar: chamei um, chamei o outro, chamei o terceiro, mas faltou Aristides. Você sabe que, do jeito que estava indo a conversa, eu achei que o bobo da corte ia extrapolar. Se eu preciso desabafar, se eu perdi uma eleição e preciso desabafar, e eu quero desabafar com os meus colegas, eu não faço isso de maneira oficial como presidente da República. Eu chamo um jantar na minha casa, né? E faço, falo coisas privadas. Agora, eu chamo uma reunião oficial, o meu ajudante de ordens passa num telão um documento a respeito de estado de sítio, aí as pessoas falam: vou te prender se continuar assim. Então tudo bem, então acabou. E acabou, morreu o assunto, não podemos mais fazer nada. Quer dizer, ele queria fazer. Ou a verdade está aqui com o canal. Ele fez esta reunião, eu insisto porque os meus passarinhos continuam falando, ele fez para dar satisfação para Piricrente, ele fez para dar satisfação para o entorno, e ele fez porque ele não queria desmobilizar todos aqueles acampamentos, porque ele estava crente que ele não ia se tornar inelegível e que aqueles acampamentos eram a base para ele continuar fazendo política. E ele hoje, em meio a esta defesa, diz que o país está ruindo, que a direita vai voltar e patati patatá. Ele está inelegível. Ele usou desrespeitosamente o STF, ele usou o Procurador-Geral da República para fazer campanha, de novo, estando inelegível e no banco dos réus. Você está vendo o governo desmoronando, está vendo o país desmoronando, pleno emprego, inflação controlada, PIB crescente, e o país está desmoronando. E ele falar isso na hora que ele é perguntado sobre um crime dele. Mas ele não estava cometendo crime. Ele chamou colegas de banheirão, de farda, para desabafar. Olha, eu penso a seguinte coisa, que a condenação para o Bolsonaro é pouca. Acho que diante do que ele fez hoje, porque hoje esse depoimento dele, né, agora é simplesmente o tudo ou nada, né? Do tipo assim, bom, já perdi mesmo, vou ser condenado, então eu vou fazer campanha aqui dentro. E depois de mentir durante um tempão dizendo que ele tomou várias atitudes, ele não tomou nenhuma. Ele não tomou atitude nenhuma, ele deixou os acampamentos ali. Todo mundo sabe disso. Tanto é que tem um episódio, né, de uma comemoração oficial, onde o Mourão estava com ele, e o Mourão virou para ele e disse: cara, você está calado faz 45 dias, fala alguma coisa. E ele não falou,
Ele não falou nada. Todas aquelas coisas, aquela que ele falou, não aconteceu. Ele desmobilizou o caminhoneiro. Tenha santa paciência. Depois, dia 2 de janeiro, porque é a tal história, né? Quando você quer que uma pessoa vá para casa, você fala, vá para casa. Mas ele não falou. Ele só falou que nós somos diferentes da esquerda, mas não mandou ninguém embora. Ele mobilizou, sim. E a prova tá que às noites, várias noites, a Piricrente aparecia nos acampamentos, está filmado isso, para dar comida ali no acampamento para as pessoas. Estão lembrados disso? Então eu acho que encerrou, né? Eu acho que encerrou. Eu tô pasmo, gente. Eu tô pasmo, gente. Eu tô assim, sabe? Eu nunca vi ninguém desta falta de caráter como o Bolsonaro. Nunca. Olha que eu já esperava tudo dele. Mas ele afrontou a justiça ainda mais uma vez como um calhorda que ele é. Ele é um calhorda. Um canalha. E vou dizer para vocês, gente. Bolsonarista fanático ainda hoje, toma cuidado. Se a pessoa é bolsonarista fanática ainda hoje, toma cuidado com ela. Ela não tem caráter. Porque ela tá vendo isso acontecer e ela tá se ligando a este cara. Isso é mau sinal. Uma coisa é a desinformação, o cara não viu nada, né? Mas o cara que tá vendo isso acontecer, o cara ainda não se tocou, toma cuidado, ele vai aprontar alguma coisa com você. Aliás, não se esqueçam, né? Não se esqueçam daquele bolsonarista que entrou na casa do petista no dia do aniversário e descarregou o revólver no petista. Estão lembrados? Portanto, tome cuidado. Essa gente continua sendo incentivada ao desrespeito por esse tipo de comportamento de hoje. Isso é um descalabro. Descalabro. Gente, antes de terminar, deixa eu pedir para vocês o comentário, deixa eu pedir para vocês o like, deixa eu pedir para vocês a inscrição aqui no canal. E uma outra coisa, gente, e canal só sobrevive com o Pix de vocês. Ah, professor, eu não tenho, eu guardei R$5, R$5 de Pix, R$2 de Pix, R$1 de Pix. Professor, eu tenho R$500 para dar, vai ajudar bem o canal, não vai? R$500 de Pix. O que isso significa? Significa a nossa capacidade da esquerda reflexiva de não depender de ninguém, nem do Google. Ou seja, a gente fica independente, inclusive das Big Techs. Isto, gente, é fundamental. E agora, hoje, mais do que nunca. Porque a gente está vendo que eles estão se reorganizando e o Bolsonaro, ele vai fugir. Aliás, ele já deu demonstrações de que pode fugir e a gente vai ter que estar aqui para lutar por as coisas justas. Por isso que a gente está pedindo o Pix. O Bolsonaro pode ir a qualquer momento. Agora que ele acabou e ele já viu que ele vai ser condenado, ele pode correr para uma embaixada. Como, aliás, a Zambelli fez. E nós vamos ter que estar com a esquerda reflexiva funcionando, porque você está vendo que, né? Você está vendo que uma boa parte da esquerda não sabe o que faz, fica conversando abobrinha. A gente faz a reflexão graças a vocês. Então, você tem um Pix? Faz o Pix para o canal. Isso garante nós estarmos aqui, porque 2026 vai ser uma guerra. Já está sendo, né? Eu bombardeio em cima do Haddad. Daqui a pouco a gente volta.